A seleção brasileira pega a França em revanche da última Copa do Mundo, né? Brasil e França que se enfrentaram na última Copa, nas oitavas. O Brasil acabou ficando pelo caminho. A França era o país sede na época, né, em 2019. Depois viria a ser eliminada pela então campeã Estados Unidos, a seleção dos Estados Unidos. E agora, Brasil e França se reencontram para esse jogaço, valendo pela fase de grupos, né? Caíram no mesmo grupo aí, Brasil e França. Para muita gente poderia até ser uma final de Copa antecipada. E antes de falar do jogo em específico, Brasil e França, eu queria chamar a Marcela para a gente conversar sobre a primeira impressão que ficou dessa seleção brasileira. O jogaço do Brasil contra o Panamá, que é um adversário mais frágil, então o jogo talvez perca um pouco de não vou dizer de relevância, mas para a gente analisar realmente a força da seleção brasileira, talvez não seja o melhor jogo, né? O melhor jogo acaba sendo esse de amanhã contra a França. Mas eu queria saber o que você acha, assim, qual foi a primeira impressão deixada pela seleção brasileira, se dá para confiar na sua visão no que a gente viu ali contra o Panamá para o restante da Copa, como que você enxergou essa estreia? Faraldo, foi ótima estreia, né? Porque por mais que o Panamá também não seja um adversário à altura, a Jamaica também não é, e a França tropeçou ali no empate 0-0, então isso já mostra a força que o Brasil vem nessa Copa do Mundo. Enfrentou o Panamá ali, foi muito acima, né? 4-0, hat-trick da Ari Borges, a Bia Zanerato também fazendo gol, lado esquerdo do Brasil funcionando bem. É bom para dar uma confiança e chega grandão para enfrentar as francesas no sábado, né? Então isso dá uma motivação maior. Tudo bem que para o jogo contra o Brasil também a França não vai querer vacilar, vai vir com tudo que há de melhor deles, vai querer jogar muito para cima, mostrar o que não conseguiram mostrar diante da Jamaica, e o Brasil vai poder ter a dúvida até mesmo ali e jogar para um empate. Se empatar, pelo menos continua ali como líder do grupo, e acho que isso dá a motivação necessária para as mulheres aí do Brasil tentarem enfrentar de igual para igual a França e, quem sabe, conseguir a primeira vitória nesse duelo diante das francesas. Afinal, já são 11 jogos que já se enfrentaram e o Brasil nunca conseguiu ganhar. Foram 5 empates e 6 derrotas. Se a primeira vitória vir diante desse jogo, vai dar uma moral absurda aí para quem está na Austrália. Pô, pode marcar realmente um novo momento, né, da seleção brasileira, que já vive um momento muito especial. A gente colocou na tela, enquanto você estava falando desse primeiro jogo, a imagem da premiação da Ari Borges, né, que fez os 3 gols, como você falou, recebeu o prêmio de craque da partida e recebeu das mãos da Marta, que entrou ali no segundo tempo daquele jogo contra o Panamá. E aí eu queria saber de você da escalação. A Ari Borges, pô, não tem como sair do time depois de ter feito 3 gols. Mas existe muito, até em função desse retrospecto negativo do Brasil contra a França, talvez uma visão mais respeitosa de nós brasileiros sobre a França, existe uma possibilidade de o Brasil entrar com uma escalação mais defensiva, né? Talvez 3 zagueiras e aí tirar alguma jogadora ou do meio de campo ou do ataque. O que você está projetando para essa escalação? Você imagina que vai mudar mesmo, que a Pia vai fazer alguma mudança nesse sentido mais defensivo? Você acha que não precisaria fazer essa mudança? Como que você está projetando a escalação da seleção para o jogo de amanhã? Na coletiva, a técnica Pia falou que não iria mudar tanto, né, para esse jogo contra a França, que ela entende que é uma adversária muito diferente do que foi o Panamá, porém ela não pode fazer tantas mudanças nesse sentido, porque ela confia no time que ela havia colocado como titular contra o Panamá. E, na minha visão, o que ela poderia fazer, porque ela levou a Mônica falando sobre a experiência que a Mônica tem como zagueira, que ela poderia agregar nisso. E a última vez que a Mônica participou de algo com a seleção foi na Copa de 2019. Se for contar pela experiência, se for contar alguma mudança, eu acredito que a Pia pode colocar a Mônica como titular nesse jogo, visando a experiência, porque, querendo ou não, o Brasil é uma seleção nova, é uma seleção totalmente remontada. E se ela quiser alguém mais que já viveu outras Copas também, que pode dar uma segurada nisso, ela iria optar pela Mônica. Mas pela coletiva que ela deu, ela não quer projetar tantas mudanças nesse jogo, pelo menos iniciar com o time que ganhou do Panamá e quem sabe ali no intervalo fazer algum tipo de mudança. Mas não é a ideia principal. A Rafaela, zagueira, também falou sobre isso na coletiva, né? Que iriam enfrentar a França, tentariam enfrentar de igual para igual, mas que não iriam com tanto medo, que elas entendem o momento do Brasil hoje, entendem o que estão vivendo e que acreditam sim numa possível vitória ou até mesmo um empate contra a França com esse time. Muito bem, muito bem. O time que está na tela aí, o que você está descrevendo, né, que foi o time titular
da vitória contra o Panamá. Para além da escalação, seja a escalação brasileira, seja a escalação da França, eu queria que você comentasse um pouco do momento das duas seleções nesse reencontro. Se você sente que os ares mudaram, principalmente para a seleção brasileira, né? Depois daquela eliminação de 4 anos atrás, porque é um reencontro em Copa do Mundo, por mais que em circunstâncias diferentes, né? Ali era um jogo mata-mata, nesse jogo ninguém vai sair eliminado desse confronto, quer dizer, o Brasil pode ganhar da França e complicar muito, né, a situação das francesas, e o Brasil mesmo pode sair até classificado desse confronto. Mas não é um confronto mata-mata. Só que você sente que mudou, o Brasil chega em condições, não vou dizer como favorito, mas talvez você diga, mas chega melhor o Brasil para enfrentar a França em comparação ao Mundial passado, a França chega pior. Como que você enxerga essa movimentação das duas seleções até esse Mundial da Austrália e da Nova Zelândia? Em 2019 o Brasil estava engatinhando ainda, né? A seleção brasileira estava vendo os possíveis novos ares, né? A Pia estava no começo ali, então ela estava conhecendo o time dela, conhecendo a seleção dela, o que iria fazer, e as francesas já vinham são anos, né, com o futebol feminino, né, com a seleção feminina, investindo nisso, e o Brasil estava começando. Agora, em 2023, já é outro ar para o Brasil, né? A Pia é a segunda Copa dela diante do Brasil, as garotas estão muito mais preparadas, há uma renovação muito forte na seleção. A gente vê jogadoras que estavam em 2019, mas muitas jogadoras novas também. Então tem mais experiência esse time e conta com mais... A gente pode ver que não tem mais... em 2019 a gente via muita bola alçada para a área, só isso. Passe longo e tudo mais. Dessa vez a gente vê muita bola no pé, muitos toques de bola, dribles, então as meninas estão indo muito mais para cima. E a França sempre é favorita, né? Por ser uma seleção de peso e tudo mais. Mas nesse Mundial, conforme foi o jogo contra a Jamaica, já deu um up pro Brasil, para mostrar que, elas empataram com a Jamaica, a gente pode ter condições de arrancar pelo menos o empate delas também, sabe? Então, eu acho que são as duas seleções bem diferentes. Uma coisa que pode ser uma dúvida muito grande para a França é a zagueira Wendy Renner, que ela é uma dúvida, né? Porque ela sentiu desconforto na panturrilha no duelo diante da Jamaica. Então, ela pode ser banco de reservas nesse jogo contra o Brasil. E perde muita qualidade a zaga o setor defensivo da França sem ela, porque além dela ser ótima cabeceadora, ela também ajuda muito ali atrás, desarmes e tudo mais. Então, se vem um jogo contra a França, eles vindo de um empate, o Brasil de uma vitória, e ainda assim ele ser uma das principais jogadoras, eu acho que dá um peso maior para o Brasil tentar ganhar esse jogo. O momento é todo nosso pra gente quebrar esse tabu aí, né? São 11 jogos, como você relatou no comecinho da sua participação, sem o Brasil nunca ter conseguido uma vitória sobre a França. Agora, não bastasse esse momento diferente, a França ainda pode vir desfalcada, né? O Brasil não tem nenhum desfalque vindo ali do primeiro jogo contra o Panamá, e o Brasil, a Ari Borges artilheira com 3 gols na primeira rodada, o Brasil metendo 4 no Panamá, com uma notícia de uma França com desfalque na defesa aí, é tudo muito positivo. A foto que vocês estavam vendo antes na tela ali, era uma foto que também viralizou nas redes sociais. Ela representa um pouco isso que a Marcela estava falando, esse novo momento da seleção brasileira, né, que chega melhor para essa Copa do que para a anterior. É a maior delegação da história da seleção brasileira feminina para uma Copa do Mundo, né? Na foto a gente tem as jogadoras, mas também a comissão técnica e todos os outros funcionários ali da seleção que fazem parte da delegação que viajou de Brasília até a Austrália e está ali na Austrália já faz algumas semanas agora para a disputa da Copa. Quando falam, e aí eu mesmo falei isso aqui no comecinho do nosso papo, que esse jogo Brasil e França, por mais que seja um jogo de fase de grupos, ele poderia ser uma final de Copa do Mundo, você acha exagerado, Marcela? A gente viu antes de ontem, sei lá, esse negócio do fuso também me confunde aí um pouco, pensando que lá tá sempre 12 horas adiantado. A gente teve os Estados Unidos e Holanda, né, que foi a reedição da última Copa do Mundo e aconteceu na fase de grupos. E agora a gente tem um Brasil e França, que também foi um jogo de mata-mata da última Copa. Você acha exagerado ou realmente poderia ser, ou ainda pode ser, se essas seleções voltarem a se enfrentar no mata-mata? Eu acho que é muito complexo falar sobre o Brasil numa final já, sabe? Uma final antecipada. Porque todo mundo pergunta até onde você acha que esse Brasil vai? E a gente com o pé no chão fala assim, se passar das oitavas já vai estar legal. Porque a gente sempre tem aquele medo, sabe? De tipo assim, a gente sempre tenta, fala, não, dessa vez vai dar e nunca dá. Então, esse ano eu falo que tá todo mundo com o pé mais no chão.
Só que, dadas as circunstâncias desse Mundial, que está tendo várias zebras, a gente poderia sim falar que é uma final antecipada. Seria bem interessante essa final, mas pô, seria uma final de dar medo, né? Imagina, beleza, pode quebrar o tabu aí na fase de grupos, a França perder para o Brasil pela primeira vez e já encontrar na final desse jeito, assim, eu acho que ia ser bem um nervosismo muito, muito grande. E como você falou, as principais seleções que estão aí não tem mais isso de favoritismo. A gente vê pelos Estados Unidos e Vietnã. Todo mundo acreditou que os Estados Unidos ia amassar, ia ser 7-0 para eles, e o Vietnã segurou super bem, perdeu apenas de 3, dada que é uma seleção bem abaixo dos Estados Unidos, foi um resultado que surpreendeu, e empatou com a Holanda, né? Estados Unidos e Holanda empataram em 1-1 também, um jogo absurdo, que foi do começo ao fim muito bom, muitas chances para ambos os lados. As goleiras nesse Mundial, a gente vê uma evolução muito grande, porque antigamente era muito nítido a gente ver goleadas, né, de seleções mais fortes contra as mais fracas. Só que os trabalhos das goleiras esse ano tá sendo espetacular. A gente vê grandes defesas, as bolas chegando muito na área, e as goleiras fazendo um papel super importante aí. Então eu falo que, tipo, poderia sim ser uma final antecipada, mas eu acho que tem que ir com calma, cautela para falar sobre isso, porque ainda há muita água para rolar.